Se tudo que as pessoas vão fazer depende de ti, se toda hora a equipe te chama, se tu já tentou delegar, não deu bom, fica aqui comigo que eu tenho certeza que hoje tu vai sair daqui com várias ideias, sim, de que é possível delegar e como fazer isso na prática. Bom, então vamos lá, né? A nossa missão de hoje é falar sobre como você consegue delegar, como desprender-se de algumas atividades sem perder o controle e sem buscar tudo de volta. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? A gente delega, fica com receio de que as coisas não estão bem organizadas, vai lá e busca de volta. Então, nossa missão é essa. Vamos falar hoje sobre esse assunto. E se você aí na sua empresa tá muito amarrado nas atividades, se tudo que as pessoas vão fazer depende de ti, se toda hora a equipe te chama, se tu já tentou delegar, não deu bom, fica aqui comigo que eu tenho certeza que hoje tu vai sair daqui com várias ideias, sim, de que é possível delegar e como fazer isso na prática. Eu me chamo Karina Balestrin, sou especialista em gestão de empresas, trabalho há mais de 10 anos com consultoria empresarial e eu ajudo donos de empresa a sair do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e uma empresa mais lucrativa. Vamos falar um pouco mais aqui sobre o nosso assunto de hoje, que é muito o delegar. Eu sei que às vezes eu trago esse termo delegar, e aí o dono de empresa que está me ouvindo, daqui a pouco ele fica com aquela ideia de que ele não tem atividades dele para passar para a equipe, que ele não tem coisas que ele queira passar para a equipe, que daqui a pouco esse não é um dos maiores problemas. E a gente tem sim várias situações no dia a dia das empresas que juntas elas acabam gerando problemas maiores. Então, quando eu falo nessa questão de delegar, de deixar algumas atividades com a equipe, ao mesmo tempo que todas essas dicas que eu dou aqui, elas servem sim para te tirar algumas atividades que hoje estão contigo, passar para a equipe para que tu tenha mais tempo para realmente atuar como dono de empresa, eles também servem essas dicas que eu vou dar aqui para reajustar as atividades do dia a dia da tua equipe. Porque pode ser que as coisas aí não estão muito bem. Pode ser que tu tá com problema de produtividade, de comprometimento. E aí tu pode usar todas essas informações, tanto para te liberar um pouco sim a carga que está em cima de ti hoje, quanto para te ajustar as atividades da tua equipe. Fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. E o problema maior quando a gente fala em delegar, ele não é o próprio fato de delegar, de dar uma tarefa para outra pessoa, de passar a tarefa para essa pessoa. A maior dificuldade que a gente tem aqui é o como delegar. Como passar a atividade para alguém da equipe, enfim. Ou às vezes até de um sócio para outro, quando é uma empresa que tem mais pessoas, aí a gente tem que daqui a pouco reestruturar quem faz o quê, e às vezes é assim passar de um sócio para outro, centraliza mais algumas funções para um, outras funções para outro. Isso também tem um como fazer. E se hoje tu conseguir fazer isso na prática, tirar um pouco desta carga de atividades que estão contigo, tu vai, no final, ter mais tempo livre para realmente olhar para a parte de crescimento do teu negócio. Vai ter mais tempo livre para te ter um pouco de qualidade de vida, porque eu tenho certeza que muitas vezes tu gostaria assim de ir embora mais cedo, de tirar um dia de folga, de ter mais tempo de qualidade para ti e não consegue porque está muito envolvido lá nas atividades da empresa. Então fica comigo aqui, porque hoje a gente vai sim falar sobre isso. E eu quero que tu escute com uma mente bem aberta e pensando na realidade, nas situações que acontecem no dia a dia aí no teu negócio, e que tu pode já ir ajustando e implantando a partir dessas ideias que eu vou trazendo aqui para ti. Então, eu já quero saber, comenta aqui para mim. Hoje, tu é aquele empresário, hoje tu é aquele dono de empresa que consegue delegar, que tem assim tranquilidade em passar as atividades para outras pessoas da equipe fazerem e tá conseguindo ter o teu tempo para ser o dono da empresa, para olhar para o negócio.
ou tu tá envolvido na correria do dia a dia e tá apagando incêndios? Delegando ou apagando incêndios? Coloca para mim aqui nos comentários para eu poder saber. Porque se tem uma coisa que a gente precisa dar atenção, e eu sei que de repente quem já está me acompanhando há mais tempo deve ter observado que eu sempre começo falando das questões que a gente tem hoje que a gente aplica da forma errada no nosso negócio. E por que eu sempre começo falando dos erros? Porque geralmente, e isso eu digo por experiência, o nosso maior bloqueio ele está em entender, em reconhecer primeiro o que a gente está fazendo de errado. Porque geralmente tudo que a gente está fazendo é porque a gente acredita que é o certo. Porque até aquele momento a gente tinha aquele tipo de informação e para nós aquele era o caminho. Então, o primeiro passo às vezes é a gente enxergar aquilo que a gente está fazendo que não está de acordo, que não é o caminho ideal. E aí a gente começa a abrir espaço para fazer o que é certo, para fazer o que realmente vai gerar resultado aí no teu negócio. Então, eu gosto de começar falando que aqueles empresários que já tentaram delegar e não conseguiram, eles possivelmente cometeram alguns desses erros que eu vou comentar aqui. E se tu daqui a pouco tá planejando, ainda não fez isso e tá planejando começar a delegar, fica ligado para não cometer esses erros aqui. Porque esse é um dos passos primordiais para que tu realmente consiga levar a tua empresa para o crescimento. Porque a gente falou na live de ontem muito, né, sobre a questão de crescer de forma sustentável, sobre crescer escalando, e tudo isso está interligado. Vocês que me acompanham vão ver que todos os assuntos que eu vou trazer aqui nas lives, eles estão interligados. Uma coisa vai ligando com a outra, e todas elas juntas é que vão te ajudar a ter o resultado, a ter o crescimento e a escalar de verdade, para ter no final do mês aquilo que a gente quer ver que realmente é o lucro e um pouco mais de conforto e de qualidade de vida. Então, um dos primeiros fatores que acontece muito dentro das empresas é o delargar. Ao invés de tu ir lá e orientar a pessoa corretamente, ao invés de tu chegar lá e dar um passo a passo, às vezes um vídeo, às vezes uma instrução formal, tu vai lá e diz, ó, fulano, agora é contigo. Eu quero que tu faça essa atividade. É como daqui a pouco o pessoal da minha empresa aqui chegar do meu lado, eu chegar do lado, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo, e eu chegar do lado dessa pessoa e dizer assim, ó, fulano, a partir de hoje eu quero que tu edite os meus vídeos. Vai saber qual é o conceito de edição que aquela pessoa tem, como ela interpreta que deve ser. Daqui a pouco ela é mais jovem, ela quer alguma coisa mais estilo TikTok. Eu não sou, eu não quero estilo TikTok. Então, se eu não der uma orientação clara para a pessoa, se eu simplesmente disser faz assim, ela vai fazer como ela acha que deve ser, de acordo com o que ela entende. Então, a importância da gente delegar corretamente, com uma orientação clara, com uma orientação completa, para que a pessoa saiba o que eu preciso que ela faça. Não é diferente quando a gente fala, por exemplo, em cores, né? Tu vai dizer para a pessoa alguma coisa, pega para mim tal coisa na cor azul. O azul tem muitos tons, né? Tem esse tom aqui, tem azul turquesa, tem azul marinho e uma infinita quantidade de cores. E aí, se tu não diz pra pessoa qual é o tom daquela cor, daqui a pouco tu falou azul, ela pensou nesse azul aqui. Ou tu falou um azul, ela pensou num azul marinho. E não era necessariamente a cor que tu queria. Então, o quanto que a gente às vezes esquece de pequenas observações quando a gente está realmente falando em delegar, falando em orientar outra pessoa e o quanto que aquilo impacta no resultado. E daí eu vou lá e digo pro meu colaborador, edita os vídeos. E aí na minha cabeça ele tem que saber o que eu quero. E não funciona assim. E aí ele edita de qualquer jeito, eu fico brava, eu fico chateada, ou mando a pessoa embora, ou fico resmungando num canto e vou lá e pego aquilo e faço. Daí tô eu trabalhando até 10 horas da noite fazendo um serviço que eu contratei uma pessoa para fazer, porque a orientação não ficou clara. Então essa é uma das primeiras falhas que a gente percebe no dia a dia, o delargar, que é diferente de delegar. Outra coisa que acontece, que é muito comum, e aí também tem relação com isso que eu tô falando de dar uma informação completa, tem a ver com o tipo de qualidade e com o prazo. Porque às vezes tu vai pedir alguma coisa para alguém e não tem um prazo, né? Não tem assim uma urgência naquilo. E às vezes tem. Às vezes tu pediu hoje pensando que a pessoa faça para segunda-feira.
E daí a pessoa achou que era urgente, parou tudo que ela tinha, que inclusive ela tinha coisas urgentes para fazer, e foi fazer aquilo que tu precisava. Mas tu não precisava para hoje, tu precisava só para semana que vem. E aí daqui a pouco alterou e bagunçou toda a rotina daquela pessoa. Então, o quanto que uma informação clara e completa vai fazer diferença quando a tua equipe for fazer alguma coisa. Tanto no sentido de cumprir o prazo que tu precisa, de te entregar no tempo que tu precisa, quanto no sentido de não atrapalhar a rotina da pessoa. De realmente ela conseguir inserir aquilo dentro da realidade que ela tem. Porque se tu der um prazo realista para ela, além dela te entregar dentro do prazo que tu precisa, ela consegue organizar a rotina dela em relação ao que tu pediu. Ou daqui a pouco, se é uma atividade rotineira que hoje tu faz uma vez por mês. Ah, essa atividade precisa ser feita sempre no dia 10. E aí tu vai e delega para outra pessoa. É importante que tu diga para essa pessoa: essa atividade é no dia 10. Essa atividade é toda segunda-feira, essa atividade é toda quarta-feira. E isso faz parte de uma informação completa. E por que a gente precisa pensar nesses detalhes? Porque quem faz a atividade, aquilo é tão automático que a pessoa não se dá conta de alguns pequenos detalhes. Só que a pessoa que está recebendo a informação, a pessoa que está recebendo a orientação, para ela sim faz toda a diferença. Mas uma coisa importante aqui é quando tu acha que só tu sabe fazer bem feito. A gente tem essa convicção. E claro que a gente sabe fazer bem feito, porque afinal de contas é a nossa tarefa, é a nossa atividade, é aquilo que a gente domina. Então eu tenho o meu jeito de fazer. E eu normalmente vou entender e vou acreditar que o meu jeito é melhor. Só que se o meu jeito é melhor, tá na hora de eu descrever ele, ou de eu filmar ele, alguma coisa eu vou ter que fazer para eu poder orientar outra pessoa a fazer do meu jeito. Porque não quer dizer que ninguém possa aprender. Quer dizer que eu sei como fazer, que eu sei o melhor caminho. Mas não quer dizer que outra pessoa não possa aprender, desde que eu passe uma orientação completa. Então, essa questão de acreditar que só eu sei fazer é algo que eu tenho certeza que tu tem ações aí no teu dia a dia que tu faz isso, que estão tomando o teu tempo e que estão atrapalhando a tua rotina, o teu dia a dia e no teu negócio. E aí, junto com isso, tem a questão do delegar sem treinar. O que que é treinar? Como é que as pessoas aprendem? Como é que é um treino? Como é que é um treino do jogador de futebol? Eles têm vários dias da semana que eles treinam para o jogo do final de semana. Eles treinam muitos dias para um jogo. Eles se preparam para um jogo. Como é que é o nosso treinamento de aprendizado? Ele também é uma preparação para a tarefa. E como é uma preparação para uma tarefa? Ela é orientada, ela é observada, acompanhada, precisa haver ajustes, precisa haver retorno. Então, tudo isso faz parte do treinar as pessoas para fazerem determinadas tarefas. Eu vou ter outros momentos, outros conteúdos que eu vou falar muito também. Vou trazer especificamente falando de treinamento de equipe, de treinamento dentro das empresas, da importância dessa parte de gestão de pessoas, do quanto que tu, como dono de empresa, tem sim condição de fazer isso. Não precisa necessariamente ter uma equipe de RH específica para isso. Tem muitas ações que são fáceis de serem colocadas em prática. E eu vou trazer também muitas ideias e muitas dicas em relação a isso. Outro fato que é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente está delegando, um é o não delargar, né? Tu vai lá e atira para a pessoa e deixa que ela faça. Não deve. Mas eu também não posso ficar o tempo todo aqui. A pessoa não consegue daqui a pouco respirar porque eu tô ali do lado dela. E aí tu cria um roteiro, faz essas, né, põe em prática essas dicas que eu tô dando aqui, descreve o como fazer determinadas tarefas e isso serve tanto para atividades mais administrativas quanto para atividades operacionais. Quando a pessoa não tem certeza ou quando tu não tem certeza se a pessoa já entendeu aquele processo que tem relação às vezes com uma máquina, com o equipamento, enfim, até com a rotina dela, tu pode sim ter uma descrição de como faz aquilo. E aí tu faz isso, faz a descrição e fica do lado da pessoa. Tu entendeu? Tu entendeu? Tu conseguiu fazer? Tu conseguiu fazer? O nome disso é microgestão. Tu não deixa a pessoa tentar entender, daqui a pouco ler, interpretar, absorver a informação. Automaticamente a pessoa vai ficar muitas vezes frustrada ou vai ter mais dificuldade de aprendizado, porque às vezes gera um nervosismo, gera uma situação de estresse para quem tá ali. E tu também vai ter dificuldade porque tu não vai ter o tempo livre que tu tá programando.
Porque afinal de contas, se tu tá passando as atividades para alguém é porque tu quer aquele tempo para ti. E aí, como é que tu vai ter tempo se tu tá ali na microgestão, olhando no detalhe se a pessoa tá fazendo? E o mais legal, quando a gente fala dessas questões de delegar, de passar as atividades para alguém da equipe, é que quando tu formula o jeito de fazer e tu entrega para a pessoa o jeito de fazer, fica muito mais fácil de tu revisar se ela está fazendo da forma correta. Esse olhar, ele é muito importante. E aí tu não perde o controle, porque é uma das coisas que a gente vê muitas vezes, o medo de perder o controle. Hoje ainda eu conversei com uma pessoa da área de direito, um advogado, e ele está implantando algumas coisas lá na empresa dele. E aí ele disse que eu tô muito preocupado porque eu não consigo enxergar a forma como as coisas estão acontecendo aqui, como a minha equipe está controlando processos e tudo mais. E aí, como eu não tô entendendo como eles estão fazendo, e como eu não faço junto com eles e não acompanho, eu tô com medo de perder o controle, eu tô com medo de alguma coisa passar e eu não ver que tá passando. Então a gente conversou algumas coisas, enfim, tá implantando algumas melhorias lá, mas realmente a gente tem isso, né? Quando a gente não entende como a pessoa tá fazendo, tu tá perdendo o controle. E aí a gente tem que achar aqui um meio termo, o sentido de sim que tu tem que delegar as atividades, mas por outro lado que tu tem que ter como ir lá conferir se aquilo está sendo feito. E aí tu precisa estar com as coisas organizadas. Não é como as pessoas querem. Tu precisa saber como as coisas são feitas, justamente para não acontecer como nesse exemplo que eu dei. O receio, a angústia de que daqui a pouco tu vai perder o controle, que alguma coisa pode dar errada. O cliente pode não receber no prazo, enfim. E aí, quando a gente fala em delegar, a gente fala em delegar também decisões. Porque isso é outra coisa que costuma amarrar muito os donos de empresa. Tudo que vai acontecer aqui dentro da minha empresa precisa passar por mim. Será que precisa? Pensa bem. Hoje tudo que acontece aí no teu negócio passa por ti. Começa a treinar a tua equipe para resolver problemas, para resolver situações que possam vir a acontecer, para tomar decisões. Claro que tem decisões que são tuas e que ninguém vai tomar por ti. Realmente tem decisões que são do dono de empresa, que é ele que vai tomar, que o controle, que o olhar é dele. Não temos nem o que cogitar aqui. Mas tem outras coisas muito miúdas que muitas vezes são feitas e que não precisam. Tem um exemplo que eu gosto de citar de um empresário que eu acompanhei há pouco tempo, que ele tinha tudo sob controle dele, assim, tudo. E aí eu entendo que tudo que envolve o financeiro dá um receio maior, dá um medo maior de perder o controle. Então ele inclusive tinha, quando a menina lá que era responsável pelas compras da parte interna lá da empresa de material de expediente, quando ela tinha que fazer as compras, que geralmente eram compras muito repetitivas, eram materiais repetitivos, não tinha nada de extraordinário, mas todo mês ela tinha que fazer a relação das coisas para comprar, a cotação em 3 lugares, porque ele sempre fazia isso direitinho, 3 cotações, e aí tinha que deixar isso na mesa dele para ele dar uma olhada e dar um ok, pode comprar. Só que o volume de compras, o custo que eles tinham era sempre muito parecido. Não tinha por que aquilo estar sendo controlado no detalhe do detalhe. Então eu sugeri para ele: por que tu não determina um teto de gasto para compra de material de expediente, que vai ser geralmente aquilo que costuma acontecer, e é só comprar, porque as coisas são repetitivas. O dia que passar desse teto, ela tem que vir falar contigo. E aí tu vai analisar por que passou do teto. Ah, tem alguns produtos a mais, foi necessário alguma coisa de diferente, ou realmente os preços do mercado estão aumentando muito, e aí sim tu vai olhar quando houver alguma situação diferente. Mas no dia a dia não é preciso isso. E para a gente finalizar, um outro erro muito grande é não dar feedback. É tu não ir lá e acompanhar se a pessoa realmente entendeu a orientação, ajustar se precisa ajustar e elogiar se está sendo bem feito, porque isso é fundamental. As pessoas precisam saber se o que elas fazem está no caminho ou não. Todos nós precisamos, tudo que a gente faz, a gente precisa saber se a gente está no caminho, se a gente está fazendo o que precisa ser feito. E aí, como eu falei aqui alguns erros, e como eu disse agora há pouco, é muito importante, eu gosto de citar erros, porque às vezes tem coisas que a gente faz acreditando que elas estão certas e não estão. Então, a gente olhar para os nossos erros nos ajuda a abrir a mentalidade para começar, assim, a fazer da forma certa. E agora eu quero te dar algumas dicas
para que tu possa, sim, fazer da forma certa a partir de agora e já começar a colocar isso em prática. Primeiro passo, então, explique a tarefa de forma clara. O que precisa ser feito? Como precisa ser feito? Para quando precisa ser feito? E qual é o padrão que tu precisa para aquela atividade? São 4 passos. E se tu determinar isso, tu começa a criar os teus roteiros internos, as tuas organizações internas e fica muito mais fácil. Primeiro, de você delegar as tuas atividades e segundo, de tu colocar a tua equipe num alinhamento do como fazer. Porque as pessoas não podem fazer as coisas do jeito que elas acham que é. Porque daí tu perde a tua padronização dentro da tua empresa, tu perde muitas vezes a tua capacidade de qualidade, porque daqui a pouco o fulano lá entende que assim tá bom, o outro entende que é assim que é o bom, e o teu cliente recebe às vezes de um jeito, às vezes de outro. Então não pode, tem que ter um jeito padrão de ser feito, e aquele jeito vai ser o melhor jeito possível com o que tu tem, na máxima qualidade possível com o que tu tem, mas que todos precisem saber a mesma coisa. Então, um primeiro passo: quer delegar? Faz isso. Explica claramente o que, como, quando e com qual padrão. Segundo passo: defina o prazo para que a pessoa faça aquela tarefa e o modelo de referência. O que ela vai usar de modelo para fazer aquela determinada tarefa? Existe um modelo? Não existe. Não existe, tu vai ter que criar um modelo. Avalia qual é a tua realidade. Segundo, terceiro, deixa a pessoa aplicar. Observa de longe. Deixa aquela pessoa ir lá, olhar o que ela está fazendo, aplicar a orientação que tu passou para ela, sem que tu esteja lá micro gerenciando do ladinho, falando, repetindo. Deixa ela fazer. Deixa ela aprender. Se ela tiver dúvidas, combina que ela tem que vir te perguntar. Dê feedback. Vai lá e olha. Conseguiu fazer? Ficou como eu queria? Não ficou? Por que não ficou? Pode ser que o roteiro que tu criou precisa de algum ajuste. E aí tu vai lá e ajusta. Ah, realmente esqueci de botar tal informação nesse roteiro que eu criei, nesse passo a passo. Preciso ser mais claro nessa informação. E aí tu vai lá e ajusta. Ficou ótimo, ficou excelente, a pessoa acertou, o roteiro estava claro. Parabéns, que bom, que legal, gostei. E aí tu começa a criar confiança para fazer mais coisas, né? E aos poucos, então, delegue decisões. Deixa as pessoas tomarem decisões também, para que elas não dependam só de ti. E tu pode cada vez mais ficar tranquilo e ir te libertando. Porque o que eu mais escuto dos donos de empresa é: eu quero ter mais lucro e eu quero poder aproveitar um pouco a minha vida. Eu trabalho só para empresa e eu não vejo a cor do dinheiro. É o que eu mais escuto. Só que tem um método para isso ser feito. Essa não é a verdade absoluta. É só olhar ao redor. Tem empresários que estão pagando pau. Tem situações que estão difíceis, mas tem outros que estão bem. E por quê? Alguns estão bem, geralmente na mesma área, e outros não. Porque esses que estão bem já entenderam a forma de fazer. Compreenderam, conhecem, têm um método, e é por isso que tu olha daqui a pouco e tu acha que aquela pessoa está melhor. Porque de alguma forma ela entendeu como fazer. E esse é o caminho, é aplicar o como fazer. E quando eu falo muito nessa questão de organizar, de ter processos, de ter as coisas claras, por que eu falo bastante nisso? Porque quando tu tem as pessoas trabalhando da melhor forma possível, tu maximiza o tempo delas, tu maximiza o teu tempo e tu começa a confiar. Porque elas não fazem do jeito que elas querem, elas fazem do jeito que tu orientou e tu tem condição de ir lá e verificar que tá ok. E daí tu sabe que o teu cliente vai receber o que ele precisa receber. Então, o quanto que a gente precisa tá olhando para esse jeito certo de delegar, para como a gente está orientando a pessoa que está trabalhando com nós, se a gente está indo lá e está ajustando, porque não adianta querer que as pessoas adivinhem o jeito de fazer, porque elas não vão adivinhar. Elas não vão conseguir fazer a não ser que a gente realmente oriente. Não tá legal, não é assim que eu quero, eu vou lá e eu ajusto. As pessoas estão ali para receber orientação. Então, esse receio, e eu vejo isso muitas vezes
de ir lá e ajustar, de ir lá e falar alguma coisa, eu tenho medo de falar alguma coisa do meu colaborador. Por quê? Porque se tu é o dono desse negócio aí, se tu tem que fazer as coisas funcionarem, qual é o teu medo? As pessoas estão recebendo orientações, elas sabem que se alguma coisa não estiver de acordo, tu vai ter que ir lá corrigir, vai ter que ajustar, porque no final, se isso não for feito, o cliente não vai receber na qualidade e do jeito que foi combinado. Então, é muito importante dar uma olhada para essa questão de feedback também. E só isso, só de tu começar a olhar para essa forma de delegar, eu tenho certeza que já vai mudar a tua relação, tanto com a tua capacidade de tu te perceber que sim, que tu pode delegar, que dá certo, quanto a tua forma de lidar com a tua equipe. A forma como tu conversa com as pessoas, porque elas vão entender que tu está ali para orientar. Esse é o caminho. E essas coisas que eu tô falando aqui, se daqui a pouco não é tu que tem alguma atividade para orientar e para delegar, é alguma outra pessoa da equipe, ou tu tem alguém que tá num cargo que tá sobrecarregado e tu tá vendo que aquela pessoa precisa delegar algumas tarefas dela para um outro colaborador, para outra pessoa da tua equipe, o caminho é o mesmo. Os passos são os mesmos. Essa é a forma de fazer. Não precisa fazer coisas gigantes, coisas mirabolantes. É o simples que funciona. É o básico que funciona, mas ele precisa ser feito. E eu quero te sugerir um pequeno passo hoje. Eu sei que eu gosto sempre, né, no final das minhas conversas, eu trago os assuntos e eu gosto sempre de sugerir alguns passos. Então, eu quero te sugerir que tu faça isso na prática. Escolhe uma tarefa tua aí do teu dia a dia, ou se tu acha que é uma tarefa, como eu disse, de alguém da tua equipe, vai lá e ajuda a pessoa a fazer isso. Escolhe aquela tarefa, descreve ela como ela deve ser feita. Se tu não quer descrever no papel, porque algumas pessoas às vezes não são de tanto de olhar, elas gostam daqui a pouco de um vídeo, de alguma coisa assim. Se tu queres daqui a pouco gravar um vídeo do que está sendo feito, daquela atividade, se é uma tela de computador, porque é algo informatizado, se é uma tarefa prática de uma linha de produção, de uma loja, de uma organização, daqui a pouco tem um jeito de organizar uma prateleira, faz uma foto e termina a confusão. E aí tu cria uma orientação e junto tu agrega alguma coisa visual. Tá resolvido. A pessoa que estiver olhando aquilo ali, se ela tiver alguma dúvida, se para ela não ficou claro ler o que tá ali, ela vai estar vendo. A gente tem aquela brincadeira, né, de muito tempo, não entendeu, eu vou desenhar. Mas é porque as pessoas muitas vezes são visuais. Então, esse não entendeu, eu vou desenhar, é porque as pessoas realmente precisam de desenho. Elas são visuais. Muitos de nós somos visuais. Alguns são auditivos. Só ouvir absorve tudo. Só que outros precisam ver, e o ver às vezes é uma foto, é um vídeo, é alguma coisa daquilo que tu tá ali no teu dia a dia. Então, faça isso. Escolhe a tarefa, explica muito bem para a pessoa que tu quer delegar, explica o porquê tu tá passando aquela atividade para ela, explica todos esses passos que nós comentamos aqui. Define o prazo para ela concluir essa tarefa, para te ir lá e olhar se ficou como tu queria, se ficou de acordo. Combina com ela, que quando ela concluir, tu vai verificar se ela conseguiu entender, se a tua orientação estava clara o suficiente. Depois que ela fizer, pergunta para ela como é que estava a orientação. O que que tu achou? Deu para entender bem esse meu passo a passo? Faltou alguma coisa? Ficou claro para ti? E deu feedback para ela também. Se ficou bem feito, excelente. Agradece. Se tem algum ajuste, coloca para essa pessoa tal situação é um pouquinho mais assim, é um pouquinho mais assado, mas deixa as coisas claras, porque no final todo mundo sai ganhando. A pessoa que recebeu a orientação e que pode fazer daquela forma que foi orientada e para ela é mais simples fazer o que ela foi orientada, assim como você que conseguiu delegar sem perder a confiança e sem perder o controle. E aí é o primeiro passo. Faz de uma, adquire confiança, vê que é possível e segue fazendo de outras atividades aí do teu dia a dia, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a sair um pouco do operacional e aí ter o tempo para olhar para a parte da macrogestão, que é o todo do teu negócio. E esse alinhamento de tarefas, ele com certeza ele vai fazer muita diferença para ti liberar o teu tempo e para te conseguir alinhar as atividades da equipe. Porque muitas vezes dentro das nossas empresas as pessoas estão também meio perdidas com as atividades, meio desnorteadas com as suas atividades, e quando chega alguém que coloca elas
num alinhamento que reflete junto sobre como as atividades estão, isso faz toda a diferença. E aí tu consegue também ir ajustando as atividades da tua equipe. Bom, a gente falou, né, um pouco hoje sobre delegar sem perder o controle, sem medo, sem ficar inseguro de que daqui a pouco vai ter que ir lá e buscar de volta a atividade. E aqui foi um pouquinho, né, do que a gente tem para conversar. Nos próximos dias vai acontecer o evento Dono de Empresa Livre. É um evento 100% online e gratuito. Esse evento tem 3 aulas, onde eu vou ensinar como sair do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e uma empresa mais lucrativa. O link para inscrição está na bio aqui da nossa página. Se quer compartilhar com alguém que tu sabe que precisa saber um pouco mais sobre isso, que está precisando delegar um pouco suas atividades, compartilha também. E não esquece, então, de participar do nosso evento nos próximos dias. Muito obrigada, boa noite.